Acho que agora foi. Aê! Vamos tentar aqui de primeira gravar. Saravá. Senta e ajoelha. O crucifixo está ficando pop no judiciário. E aí, esses símbolos, eles são uma ameaça ao Estado laico? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a mais um episódio do Papo Juris, o seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou com meus queridos amigos Bel Becker. Marcos Magalhães. E hoje vamos tratar sobre a utilização de símbolos religiosos em espaços públicos, em prédios públicos, sobretudo no Poder Judiciário, e a laicidade do Estado. Até que ponto um não interfere no outro, um não fere no outro. Para isso, vamos abrir a discussão. O ano era 2017. Eu estava despachando, no gabinete de uma desembargadora no Tribunal de Justiça da Bahia, e eu adentrei a sala a secretaria, a parte da sala inicial, e eu tomei um susto. Eram flores de plástico para tudo quanto é lado, suspensas por pedestais romanos, logo de cara, assim, um quadro barroco, aquele símbolo escuro, aquela moldura grossa, e lá no fundo da sala, um baita de um crucifixo de ouro, pelo menos imitando ouro. Eram tantas, além disso, tinham outras referências. A gente tinha uma Bíblia, na verdade, com um terço na sala ao lado, e era um show, assim. Aquele crucifixo mesmo era uma exposição dizendo assim: eu não só sou religiosa, mas eu estou aqui mostrando que eu quero que você... Eu me senti um pouco, sem saber se eu estava entrando no museu de artes sacras ou se eu estava realmente entrando no judiciário. Assim, se eu fosse uma judia, talvez eu me sentisse bastante constrangida. Doutor Marcos Magalhães, nosso ilustre constitucionalista, quer fazer um apanhado, Excelência, sobre a laicidade do Estado enquanto um princípio, seria um princípio do Estado brasileiro, a respeito também da liberdade religiosa, a liberdade de expressar-se religiosamente. Eu não quero fazer não, amigo, acho uma hipocrisia. Todo mundo sabe que o país é laico, e o judiciário decidir, que usar um símbolo cultural num espaço como o Poder Judiciário é um mero símbolo cultural, é um absurdo, É é de uma disfarçatez tremenda. O Brasil, além de ser laico, ele é plural, Então, ainda que você fale que é um símbolo cultural, ele está expressando ali uma representação de um determinado grupo, e ele não é uma representação cultural de uma nação, como algumas pessoas falam, Tem jornalistas aí falando: deixa de fazer perseguição aos crucifixos, porque isso é um símbolo da nossa nação. Então, assim, essa é uma construção cultural que diz respeito a algumas pessoas, Mas se falarmos, inclusive, de ancestralidade, de origem do nosso país é indígena. Então, não vejo essa representação, de um Deus ou de, enfim, uma pessoa que não tenho nada contra Jesus, ao contrário, Minha família é toda católica. Mas a gente está falando o seguinte, de um espaço público, que deve atender de forma igual pelo princípio da igualdade a toda e qualquer pessoa. Agora, posso quebrar aqui o protocolo para falar, já que Bel contou uma história? Eu tenho uma história também com as imagens, tá? E tenho o maior respeito, mas essa coisa de imagem em espaço público, eu trabalhava no espaço público e às vezes eu precisava sair tarde da noite de lá e tinha uma imagem de um santo que ficava assim com a mão e tinha uma luz vermelha em cima dele. Quando eu saía, já não tinha mais ninguém lá, às vezes, ou só saía eu e uma colega minha, Sandra, que a gente ficava até tarde analisando processo e finzinho de tarde é que às vezes a gente tinha tempo de começar a fazer, mas enfim. Cara, quando eu saía,
era um prédio de 3 andares, ali no centro administrativo, né? Que eu andava aquele corredor inteiro, sozinho. Chegava lá na recepção, tinha um santo, uma repartição pública, um santozinho com uma luz vermelha, a mãozinha olha para mim. Mas eu desci aquelas escadas, mas corria. Eu só ouvi o cara lá embaixo falando: Marcos, não corra que você vai cair. Eu corro. Ainda bem que você gritou, porque eu tô me mijando aqui mesmo. Então eu sou contra também esse aspecto, viu? Mas não sei se isso vai ser editado. Eu espero que não. Eu espero que não. Morria de medo. Mas assim, gente, é isso. Tem essas questões da gente justificar o injustificável. Então as pessoas dizem assim, considerando-se, né, que é meramente um aspecto cultural, não é meramente um aspecto cultural, é um aspecto religioso. A espiritualidade, a religiosidade é uma representação importante na vida das pessoas. A liberdade de no texto de igualdade. Então, para quem não identifica na cruz, né, a sua representação, sua crença de fé, ou quem não tem crença de fé, como é que se sente diante de um espaço em que você está vendo ali assim, olha, nós aqui julgamos, acreditando que é uma representação do nosso país, da nossa nação, os valores cristãos, né, conservadores, moralistas, a gente associa do ponto de vista do poder judiciário, o que é certo e o que é errado ao pecado, mas vamos lá, né? A Igreja Católica e as, de alguma forma, cristãs, elas sabem da importância que elas têm, e já que Erickson falou de constitucionalista, uma história que eu sempre contava em sala de aula, é rapidinho também, tá? É muito simples entender a força que um país como o nosso, conservador e forjado, né, a partir dos valores cristãos, a força que essas instituições religiosas têm. Na esplanada dos ministérios, você tem... E o que é que tem ali também? Tem uma catedral. Catedral, né? E ali é um espaço de poder, né? Aqui, na Bahia, no centro administrativo, eu não sei se vocês sabem, mas tem as secretarias, tem a sede do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Lá tem uma igreja, num espaço que se chama centro administrativo. Então, é disso que a gente está falando. Mas por que a gente está falando tanto dessa questão da cruz, né? Por que a cruz está tão disseminada em ambientes institucionalizados, como institucionalizados públicos? E qual é a grande problemática? É o exercício da fé individual? Não, né? É a exaltação da fé em ambientes que eram para ser coletivos e públicos, não é isso? Esse é que é o grande problema. É uma coisa que é simples. Respeitemos as culturas, os valores, as espiritualidades, as crenças, o direito de não ter crença, cultuando nos espaços adequados, mas o espaço do público, do laico, não é o espaço do sagrado, não é o espaço da fé, né? É o espaço da racionalidade, do direito, da justiça. Não são a mesma coisa. Antes de fazer alguma abordagem, eu gostaria de dizer o seguinte, para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, né, dependendo de onde seja, no YouTube ou no podcast, hoje, o dia da gravação deste episódio é 13 de abril de 2022, uma quarta-feira, estamos na Semana Santa, e em homenagem à Paixão de Cristo, estou aqui com a tacinha de vinho na mão, né, em honra ao nosso... Eu pensei que eu fosse receber os ovos. Eu tô tentando entender até hoje esse negócio do ovo de chocolate no meio de Cristo. Ou Cristo só sabe transformar água em vinho. Pelo menos esta garrafa especificamente, a transformação foi de maneira pecuniária mesmo, não foi através de milagre. Eu gostaria de fazer uma observação, até pegando um pouco do que Marquinhos falou a respeito do entendimento que se tem. E, salvo o melhor juízo, o CNJ, desde 2006 ou 2007, adotou o entendimento no sentido de que não fere a laicidade do Estado a utilização nos palácios de justiça, nos fóruns da vida, de crucifixo. Então, pode colocar na parede lá do tribunal, na sala de sessão de julgamento, no gabinete de um magistrado, um crucifixo que não fere a laicidade. E Marquinhos traz um argumento que é utilizado por quem defende essa tese, que diz respeito à questão cultural. Já se entranhou em nossa cultura
a utilização deste símbolo religioso especificamente, da cruz, inclusive em espaço público. Mas aí cabe um questionamento também, um questionamento crítico, que é o seguinte, o que é cultura? O que é uma manifestação cultural? É aquilo que nasce genuinamente no seio social ou é aquilo que é imposto numa ordem de poder por quem o detenha? Eu faço esse questionamento porque, salvo o melhor juízo, a utilização de crucifixos em repartições públicas tem origem ainda quando não havia separação entre Estado e Igreja. Era uma forma da Igreja dizer, olha, eu estou acima do Estado, o Estado sou eu, l'État c'est moi, como diria o Luís XIV, se não me falha a memória, o Estado sou eu, a Igreja, e a partir de uma posição de poder, impõe a utilização desses símbolos. Isso pode ser considerado, está certo que ao longo dos séculos isso foi se sedimentando, mas a origem disso, eu creio que seja muito importante questionar a origem disso. A utilização deste símbolo especificamente vem através do uso da força, vem através do poder. Então, essa é uma observação a ser feita, e esse questionamento eu creio que seja muito válido. Isso é cultura? Então, eu posso dizer que sim. Outro questionamento que eu faço também é o seguinte, a liberdade religiosa é consagrada na Constituição, e vocês me corrigem se eu estiver equivocado, como um direito fundamental. Eu tenho o fundamental direito de exercer qualquer religião, de professar qualquer fé, inclusive fé alguma. Está vinculado ao foro íntimo, principalmente ao foro íntimo, embora eu tenha o direito de externalizar, de mostrar a minha fé, seja num espaço aberto, numa praia, num rio, numa live, seja onde for, eu tenho esse direito. Mas quando a gente fala de um órgão público, de um prédio público, não é a pessoa que está ali, é o Estado. Então, um crucifixo na parede de um tribunal não está demonstrando a fé do julgador, não está demonstrando a fé de um ministro, não está demonstrando a fé de um coletor de impostos, de um serventuário da justiça. Ali, aquele prédio é o Estado, então ele, em algum aspecto, representa um Estado não laico, porque aquele prédio é o Estado. E aí, eu creio que seja muito importante a gente olhar sob a ótica também do racismo religioso. São todos os símbolos religiosos naturalmente, amigavelmente admitidos nesses espaços públicos? Será que se um candomblessista levar para uma Câmara de Vereadores, por exemplo, uma imagem que represente Iemanjá, que represente Yansan ou algum outro orixá, e afixar em um determinado local ali da Câmara de Vereadores, será que isso vai gerar polêmica? Será que vai ser aceito por seus pares e pela sociedade como crucifixo também aceito? Há casos assim no Brasil afora, de pessoas que tentaram levar um outro símbolo de uma outra religião que não seja cristã para um determinado espaço público, e isso acabou dando um chabu danado. Não tem problema algum um servidor colocar o seu crucifixo, um escapulário, ou uma tatuagem de cruz, ou a representação de Jesus, ou de qualquer outra religião. É ele que está ali. Erickson, você levantou uma bola aí no seu terceiro ponto muito boa. Vocês se lembram do prédio dos Correios, a sede dos Correios, em Salvador, Bahia? Tinha uma obra, salvo engano, eu posso estar super cometendo aqui uma injustiça, mas eu acho que era de Bel Borba, com uma placa, um painel assim na parede, de orixás em cobre. Vocês se lembram disso? O prédio, quando ele foi desativado, ele já tinha uma polêmica em torno desse painel, né? Principalmente porque nesses últimos anos essa polêmica ela cresceu pela crescência de pessoas de outras religiões que não toleram esta, vamos colocar dessa forma, certo? Desativaram a sede dos Correios, a primeira coisa que eu ouvi foi, ainda bem, porque tinha muitas imagens religiosas desse povo aí, né? E é interessante, você tratou dessa questão, e realmente tem notícias de outros serviços, eu não sei do judiciário, eu não conheço do judiciário, mas de outros serviços públicos, de instituições públicas, que teve uma represália muito grande
de orixás, né? Aqui em Salvador, a gente tem, por exemplo, o projeto para colocar uma Bíblia aberta no dique do Tororó, enquanto obra pública, para poder contrabalancear os orixás que estão no dique. São coisas assim que a gente fica, assim, não é uma instituição o dique, né? É importante a gente entender que ali é um ar público, enfim, é um parque, né? E orixás, querendo ou não, representam muito o Salvador, muito, né? A Bahia. É a mesma coisa que você dizer, então, que o Cristo Redentor deve sair, a gente coloca, então, orixás ao redor do Cristo Redentor para contrabalancear. Não, a gente sabe, é demais. O que a gente está querendo chamar a atenção é institucionalizar a fé pública, não é isso? Em ambientes coletivos que seriam instituições. A gente está falando de instituições, tá? Então, quando a gente volta o foco para isso, a gente precisa entender que se começa a gerar polêmica, é melhor não fazer. É que existe uma permissibilidade maior com a questão da cruz no nosso país. Sim. E eu acho que essa decisão que Marquinhos trouxe, não, foi Vini que trouxe, não foi? Eu acho ela completamente a demonstração de que o judiciário não quer mexer no formigueiro, entendeu? Eu acho covarde dizer que pode sim uma cruz. Não deveria poder. Eu acho que isso gera sim constrangimento. Muita gente se sente afetada com aquilo. Por mais que você esteja no país que tem um Cristo Redentor, eu acho que é instituição pública e ali não deveria ter nenhum símbolo. Sabe? Se é para gerar polêmica, é melhor que não tenha nenhum. Essa é a minha opinião. Eu me lembro de um episódio, tem poucos anos isso, se não me falha a memória, foi 2015 ou 2016, não lembro ao certo, em que o STF julgou, foi parar no STF uma demanda em que se discutia a utilização de animais em rituais religiosos. Mas eu quero focar no seguinte, um advogado subiu à tribuna para sustentar, defendendo a utilização dos animais, né, que não poderia proibir, porque é uma manifestação religiosa legítima como outra, qualquer, né, então defendendo a utilização dos animais em sacrifício, né, como forma de manifestação da fé. E aí eu imagino um líder religioso, eu não digo nem um advogado especificamente, um líder religioso chegando ao plenário do STF, em que se vai julgar se religiões, e basicamente religiões de matriz africana, podem utilizar animais em suas cerimônias religiosas, e esse camarada, esse líder religioso, um pai de santo, por exemplo, a mãe de santo, chega ali no plenário do STF e se depara com um crucifixo à sua frente. Imagine o que não passaria pela cabeça dele, qual a credibilidade, pelo menos a priori, aquele tribunal passaria às partes. Imagine uma mãe de santo chegando ali e se deparando com um crucifixo. O que é que ela esperaria? Né? Eu não me recordo do resultado, mas eu creio que o STF declarou possível a utilização de animais em rituais religiosos, justamente respeitada a tradição religiosa. E aí um outro ponto da tradição que eu gostaria de falar, que Bel colocou de uma forma muito perspicaz, aqui também tem a Lagoa do Abaeté. Inclusive, recentemente, houve uma polêmica, há uma polêmica ainda, porque grupos religiosos evangélicos querem mudar o nome da Lagoa do Abaeté para um nome que faça remissão a Cristo, a religião cristã. Monte Santo, alguma coisa assim. Nós temos, tanto no Abaeté quanto no dique do Tororó, referências ali que nascem da sociedade. Porque são lugares historicamente utilizados, inclusive para fins religiosos, para rituais religiosos, né, para cultos religiosos, especificamente do candomblé. Então, há algo ali que está aqui no seio da sociedade, está na base, não é algo imposto. Então, há uma diferença brutal nisso daí. Então, são coisas totalmente diferentes. É bom que a gente faça essa pontuação para também não querer dizer, se estão defendendo que te retire crucifixo do Poder Judiciário, por que não tirar os orixás do dique do Tororó, por exemplo, ou Cristo Redentor? A gente está falando assim, tudo é cultura, se abriu perguntando o que é cultura, né? Cultura é um
conjunto de tradições, ensinamentos, formas de ver o mundo de um determinado povo, num determinado local, num determinado tempo. A cultura é dinâmica, ela muda. Mas a gente está falando de uma outra coisa que eu acho que é uma instituição que exerce uma função estatal, que é a função judiciária, a função legislativa, com uma representação de uma outra instituição ali direcionando. Porque, assim, não está só na parede, não é só um símbolo. Se fosse só isso, a gente teria no judiciário várias outras representações de outras religiões e haveria a pluralidade, que é o que marca a nossa nação. Mas não existe. A gente está sempre fazendo uma referência ao cristianismo, tá? E tudo bem ser cristão, tudo bem não ser cristão, o problema é esse. Existe uma hegemonia que a gente vê em todos os aspectos. Eu volto a dizer, as igrejas estão situadas nos espaços de poder de forma muito clara e ostensiva, até para dizer assim, nós somos um poder também. Poder executivo, legislativo, judiciário e igreja. Estamos aqui nos centros de poder, nos espaços de poder. E isso, de alguma forma, compromete o desenvolvimento do nosso país sob uma perspectiva política, sob uma perspectiva de aceitar, por exemplo, visões de mundo de minorias, visões de mundo de pessoas que não são religiosas, e fere o princípio da igualdade. Então, que bacana que existam as instituições religiosas e que elas sejam plurais, infinitas, né? As pessoas têm o direito de viver suas vidas como quiserem. Mas que importante é também separar o espaço do laico, que deve ser laico, sem esse tipo de associação e sem esse tipo de metáfora, de insígnia ou de simbologia, sabe? Cutucando a gente. Tudo isso, poxa, foi porque os dogmas da igreja foram colocados em xeque e não há cientificismo quando a gente está falando de fé, e o judiciário não pode ser pautado dessa forma, poxa. A lei dos homens não é misticismo, não é crença e não é fé. É lei, é a justiça baseada em consensos firmados com toda a coletividade. Isso é democracia. Aí eu tenho lá o cristianismo estampado na parede, vocês vão me dizer que isso não influencia o julgamento? Não quero ser julgado com base em valores cristãos quando eu estou diante de um palácio de justiça. Então, a crítica, no final das contas, é essa. Sibel falou da covardia. Eu acho que não é uma expressão pesada, sabe? Porque é histórico. A gente vivencia mesmo, sabe? Esses reconhecimentos, essas alusões, como era na época feudal, antes do modernismo, né? Que não era o antropocentrismo, mas era a visão de mundo centrada nos ideais religiosos, meio que a igreja coroando, né? Ainda abençoando e falando assim, olha, está tudo bem porque você é temente a Deus, você é uma pessoa boa, você é crente, Deus acima de tudo. E se você não é assim, você é uma pessoa ruim, ou nada vai dar certo, ou o país está mal por conta disso. Isso aí, gente, a gente já tinha deixado no passado, já era para a gente ter avançado, né? Há muito tempo, mas a gente, o tempo todo, fica aí pautando o retrocesso. Só para dizer, eu não gosto mais daquele tipo de argumento de, mas na hora que o avião está caindo, todo mundo reza para Nossa Senhora, fala, ai meu Deus, gente, eu encerro esse debate com a minha fala dizendo que isso não é argumento. Entender que a expressão da fé de cada um está resguardada, está garantida, e beleza. Com as graças do Senhor e pelos raios de Ansan e Parreoiá, nós encerramos mais um episódio do Papo Juris, seu podcast jurídico diferente. Muito obrigado. Nos sigam no YouTube, nos sigam também no Spotify, ativa o sininho aqui, as notificações. Instagram. Deixe seu comentário no Instagram, @PapoJurisCast. Deixe seu comentário, sua sugestão de tema e nos encontramos no próximo episódio. Forte abraço e até mais.